Jesus crucificado é imagem de quem vive na divina vontade. Jesus deu a ela todos os direitos e ela deu-lhe todas as almas que se salvam para a santidade. Não basta um só ato, mas a perseverança e a continuidade dos atos bons para associar-se ao ato do querer eterno. 25 de julho de 1924. Nesta manhã, meu doce Jesus se fazia ver em meu interior, num ato de estender os braços em forma de cruz. E eu permanecia estendida juntamente com ele. Em seguida, disse-me: filha minha, o último ato da minha vida foi estender-me sobre a cruz e ali permanecer, até morrer com os braços abertos, sem poder mover-me, nem opor-me ao que queriam fazer-me. Eu era o verdadeiro retrato, a viva imagem de quem não vive da vontade humana, mas da divina. Aquele não poder mover-me nem opor-me, aquele haver perdido todo o direito sobre mim mesmo, a tensão horrível dos meus braços, quantas coisas diziam. E enquanto eu perdia os direitos, os outros adquiriam a minha vida. O primeiro direito foi da vontade suprema, que, fazendo uso da sua imensidade e onividência, tomava todas as almas, inocentes e pecadores, bons e santos, e colocava-se em meus braços estendidos, para que eu as levasse ao céu. E eu não recusei ninguém, de modo que, em meus braços, a divina vontade deu lugar a todos. Ora, a vontade suprema é um ato contínuo, jamais interrompido, e aquilo que faz uma vez, jamais o suspende. E embora a minha humanidade esteja no céu e não esteja mais sujeita a padecer, ela vai encontrando as almas que não se movem na vontade humana, mas na divina, que não se opõem a nada, que perdem todo o direito próprio, a fim de que, sendo todo ela o direito, ela continue o seu ato de colocar nos braços de quem se presta a estender-se no meu querer todas as almas, pecadores e santos, inocentes e maus, a fim de repetir e continuar aquilo que fizeram os meus braços estendidos na cruz. Eis por isso me estendi dentro de ti, para que a vontade suprema continue o seu ato de colocar-me todos em meus braços. A santidade não é formada por um só ato, mas por muitos atos unidos entre si. Um só ato não forma nem a santidade, nem a perversidade, porque, faltando a continuação dos atos, faltam as cores e os vivos matizes da santidade. E faltando isso, não se pode dar peso e valor justos, nem à santidade, nem à perversidade. Assim, aquilo que faz resplandecer e imprime o selo da santidade são os atos bons contínuos. Ninguém pode dizer-se rico por possuir uma moeda única, mas sim quem possui vastas propriedades, vilas, palácios, etc. Assim é a santidade. E se a santidade precisa de muitos atos bons, de sacrifícios, de heroísmo, ainda que possa estar sujeita a vazios, a intervalos, a santidade no meu querer
não está sujeita a fases intermitentes, mas deve associar-se àquele ato contínuo da vontade eterna, que jamais cessa, mas está sempre agindo, sempre operando, sempre triunfando, que sempre ama e jamais se interrompe. Assim, a santidade no meu querer leva na alma a marca da atuação do seu Criador, isto é, o seu amor contínuo, a conservação contínua de todas as coisas por ele criadas. Jamais se muda e é imutável. Quem está sujeito a mudar pertence à terra e não ao céu. Mudar-se é próprio da vontade humana, não da divina. Interromper o bem é da criatura, jamais do Criador. Por isso, tudo isso seria indigno da santidade de viver no meu querer, porque ela contém a insígnia, a imagem da santidade do seu Criador. Por isso, se atenta, deixa todos os direitos à vontade suprema, e eu irei formando em ti a santidade do viver no meu querer. Os atos na divina vontade são um apoio firme que dá repouso a Jesus e à alma e sustentam o céu e a terra. 28 de julho de 1924. Nesta manhã, depois de muito penar, meu sempre amável Jesus fazia-se ver em meu interior, cansado, como se quisesse repousar, e havendo em mim um certo apoio, estendia os seus braços para abraçar-se àquele apoio, e apoiando a sua cabeça, repousava, e não só ele repousava, mas convidava também a mim a repousar junto, como se estava bem, apoiada naquele apoio, junto com Jesus, para, após tantas amarguras, tomar um pouco de repouso. Em seguida disse-me: Filha minha, queres tu saber o que é esse apoio que tanto nos alivia e nos dá repouso? São todos os teus atos feitos na minha vontade, que formaram para mim e para ti este apoio, o qual é tão forte que pode sustentar o peso do céu e da terra, que em mim contenho, e dar-me repouso. Só a minha vontade contém esta força e esta virtude tão grande. Os atos feitos na minha vontade vinculam céu e terra e encerram neles a potência divina, de modo que podem sustentar um Deus. Então eu, ao ouvir isso, disse-lhe: Amor meu, e contudo, com todo este apoio de que falas, eu temo que tu me deixes. Que farei eu sem ti? E, no entanto, tu sabes o quanto sou miserável e boa para nada. Por isso, temo que, deixando-me tu, também a tua vontade se aparte de mim. E ele: Filha minha, por que temes? Esse temor é a tua vontade humana, que gostaria de sair a campo para dar alguns passos. A minha vontade exclui todo o temor, porque, não tendo que temer, ao contrário, é segura de si mesma e irremovível. Aliás, deve saber que à medida que a alma se decide a deixar-se possuir pela minha vontade e viver nela, sendo a minha vontade vinculada a todas as coisas criadas, e não há coisa alguma na qual ela não detenha o seu domínio. Assim também a alma permanece vinculada com todas as coisas criadas,
e conforme realiza os seus atos, com caracteres indeléveis, permanece escrito em todas as coisas criadas a sua filiação com a minha vontade, a sua morada, a sua posse. Assim, olhe um pouco em todo o universo, no céu, nas estrelas, no sol, em tudo. O teu nome está escrito com caracteres indeléveis. A tua filiação com a minha vontade. Como poderia jamais esta Mãe terna e divina abandonar a sua cara filha, nascida dela e criada com tanto amor? Portanto, afasta todo o temor, se não queres amargar-me. Onde, enquanto dizia, eu olhei para o céu, para o sol e para tudo o mais, e vi escrito o meu nome com o título de filha de sua vontade. Seja tudo para a glória de Deus e para a confusão da minha pobre alma. Luísa deve estender-se sobre a cruz da divina vontade para cumprir um duplo ofício: reparar as obras da vontade humana e sustentar o peso da justiça divina. A união ou núpcias entre a alma e a divina vontade é como a união entre o mar e a terra firme. O que o mar é para os peixes e a terra para as plantas, é aquilo que a divina vontade faz com a alma. 9 de agosto de 1924. Em seguida de muito esperar pela presença do meu adorável Jesus, sentiu no meu interior, estendi os braços e dizia-me: filha minha, estende os teus braços juntamente comigo, na minha vontade, para reparar por tantos que estendem as suas obras na vontade humana, a qual forma para eles a rede de todos os males, para precipitá-los no abismo eterno e para impedir que a minha justiça se derrame sobre eles, para desafogar o seu justo furor, porque, quando a criatura se estende na minha vontade para operar e para padecer, a minha justiça sente-se tocada pela criatura com a potência da minha vontade e cessa os seus justos rigores. É uma veia divina que a criatura faz correr entre Deus e a família humana, pela qual a minha justiça não pode deixar de ter olhos para com a pobre humanidade. E enquanto dizia isso, mostrava como as criaturas estão preparando uma grande revolução entre partidos, contra o governo e contra a igreja. Que horrível morticínio se via! Quantas tragédias! Então meu doce Jesus retomou a sua fala. Filha minha, viste? As criaturas não querem acabar com isso. A ânsia de derramar sangue não se extinguiu nelas. E isso atrai a minha justiça, que com terremotos, com água e com fogo, destruirá cidades inteiras e fará desaparecer os habitantes da face da terra. Por isso, filha minha, reza, sofre, opera na minha vontade, porque só isto pode ser um dique, para que a minha justiça não faça explodir os seus relâmpagos devastadores para destruir a terra. Oh, se soubesses como é belo e deleitável ver uma alma operar na minha vontade. Uma imagem disso podem dar-te o Pai Mar e a Mãe Terra, que estão tão estreitamente unidos e vinculados entre si, que a água não pode estar sem a terra, e a terra seria infecunda sem água. É como um
conúbio que passa entre eles, pelo qual se pode dizer que o mar é pai e a terra mãe. Tal união deveria ter a alma com a minha vontade. Ora, que há no mar uma imensidade de águas. Quem habita nessas águas? A quem alimentam essas águas? A quem dão vida? Há tantos peixes diversos que nelas se alimentam, nadam e saltam. Vês então? O mar é um só, mas muitos peixes vivem nele. Mas o amor e o zelo do mar por eles é tanto que os mantém escondidos em si. Suas águas se estendem por cima, por baixo, à direita e à esquerda. Se o peixe quer nadar e mover-se, fende as águas e, saltando, diverte-se e a água se deixa fender. Mas logo se aperta novamente em torno dele, por baixo e por cima, e jamais o deixa. E por onde passa, fecha-se, passo a passo, atrás dele, sem deixar vestígios de onde passou nem para onde foi, para que ninguém possa persegui-lo. Se quer alimentar-se, a água se oferece para nutri-lo. Se quer dormir, serve-lhe de leito, mas jamais o deixa. Sempre se estreita ao seu redor. E, no entanto, vê-se que no mar há seres que não são água. Vêem-se movimentos, saltos, formados por esses habitantes mudos, para os quais o mar é vida, e eles são a glória, a honra e a riqueza do mar. Mais do que peixe, é a alma que opera e vive no meu querer. A minha vontade é imensa. A criatura é finita, mas, no entanto, possui os seus movimentos, a sua voz, o seu pequeno caminhar. E a minha vontade, vendo-a em si, ama com tanto amor e tem por ela tanto zelo que, mais do que o mar, se estende por cima, por baixo, à direita e à esquerda, e faz-se vida, alimento, palavra, obra, passo, sofrimento, leito, repouso, habitação dessa criatura bem-aventurada. Segue-a por toda parte e chega a divertir-se com ela. Poderia dizer que é a minha glória, a minha honra e a riqueza que gera a minha vontade. Este operar da alma no meu querer é como o nadar e o saltar do peixe no mar terrestre, e a alma o realiza no mar celeste do querer supremo. São os habitantes escondidos das ondas celestes que vivem do crédito imenso do infinito mar da minha vontade. E assim como os peixes estão escondidos, submersos no mar, mudos, e no entanto formam a glória do mar e servem de alimento aos homens, assim essas almas parecem desaparecidas no mar divino, mudas e, contudo, formam a minha maior glória da criação e são a causa primária de fazer descer à terra o alimento delicado do meu querer e da minha graça. Outra imagem da ação da alma na minha vontade é a terra. As almas que vivem na minha vontade são as plantas, as flores, as árvores, a semente. Com quanto amor a terra não se abre para receber a semente, mas não só se abre, ela se fende
para colocar-se por cima, para ajudar a semente a fazer-se pó junto com ela, a fim de poder, com mais facilidade, dar à luz de seu seio a planta que aquela semente contém. E à medida que ela começa a sair do seu seio, a terra se fecha ao redor dela, presta-lhe a umidade que possui, quase como um alimento, para fazê-la crescer. Uma mãe não pode ser tão afetuosa como a mãe terra, porque a mãe nem sempre conserva o seu recém-nascido em seu seio, nem sempre lhe dá o leite, mas a terra, mais do que mãe, jamais separa de seu seio a planta. Aliás, quanto mais esta cresce por cima, tanto mais a terra se aprofunda por baixo, se rasga, para abrir espaço às raízes, a fim de fazê-la crescer mais bela e mais forte. Tanto é o seu amor e o seu zelo, que a conserva unida ao seu peito, para dar-lhe vida e alimento contínuo. Ora, as plantas, as flores, etc., são o mais belo ornamento da terra, a sua alegria, a sua glória, a sua riqueza, e fornecem alimento às gerações humanas, mais do que mãe terra. É a minha vontade para com a alma que vive e opera nela, mais do que mãe terna. Eu a escondo na minha vontade. Ajudo-a a fazer morrer a semente da sua vontade, a fim de que ela renasça com a minha, e nela forme a minha planta predileta, alimentando-a com o leite celeste da minha divindade. E é tanto meu zelo que a mantenho unida ao meu seio, e a minha vontade permanece cerrada ao seu redor, para que cresça bela e forte e toda a minha semelhança. Por isso, filha minha, se atenta, opera sempre na minha vontade, se queres contentar o teu amado Jesus. Eu gostaria que deixasses tudo para assumir unicamente este ponto, o de viver e operar sempre na minha vontade. A atividade da alma na divina vontade é girar incessantemente nela. Quem vive nela tem o mesmo ofício da Santíssima Humanidade de Jesus, estar sempre em ato para dar vida a todos e a cada um. 14 de agosto de 1924. Eu pensava comigo, queria girar sempre no seu querer divino. Queria ser como a rodinha do relógio, que gira sempre sem jamais parar. Mas enquanto assim pensava, o meu doce Jesus se moveu no meu interior e me disse: filha minha, queres tu girar sempre no meu querer? Oh, com que vontade e com que amor eu quero que gires sempre no meu querer. A tua alma será a rodinha, a minha vontade te dará corda para te fazer girar velozmente, sem nunca parar. A tua intenção será o ponto de partida, onde queres ir e por qual via queres tomar. Se no passado, no presente ou se queres deleitar-te nas vias futuras, a tua livre escolha será sempre preciosa para mim e me dará sumo deleite, qualquer que seja o ponto de partida que tomares. Depois acrescentou: filha caríssima da minha vontade, o operar na minha vontade contém a potência criadora. Vê, tudo o que fez a minha humanidade
enquanto estava sobre a terra, porque tudo foi feito na vontade suprema. Contém esta potência criadora, tanto que, como um sol que está sempre em ato, sempre pleno de luz e de calor, sem jamais diminuir nem crescer em seu pleno esplendor, tal como foi criado por Deus. Assim, tudo o que eu fiz, tudo está em ato, e como o sol é de todos e de cada um, assim também o meu operar, enquanto é um só, é de todos e de cada um. Aliás, os meus pensamentos formam a coroa de cada inteligência criada. Os meus olhares, as minhas palavras, as minhas obras, os meus passos, as minhas palpitações, as minhas penas, todos se fazem coroa dos olhares, das palavras, das obras, dos passos, das palpitações, das penas, etc., das criaturas. Posso dizer que, como coroa, estou de guarda a tudo o que a criatura faz. Ora, se a criatura pensa na minha vontade, a coroa dos meus pensamentos se abre e encerra em si os pensamentos dela, os quais, tomando parte da potência criadora, fazem junto a Deus e junto às criaturas o ofício da minha inteligência. Assim também, se olhas ou se falas, os meus olhares e as minhas palavras formam o lugar para receber os teus, e formando uma só coroa, fazem o ofício dos meus olhares e das minhas palavras, e assim de todo o resto. As almas que vivem na minha vontade são as minhas verdadeiras repetidoras, as minhas inseparáveis imagens, reproduzidas nelas e absorvidas de novo em mim, para que tudo o que façam tragam o selo de que são obras minhas e continue o meu próprio ofício. Livro do Céu, volume 17, escrito Serva de Deus, Luísa Picarreta, a pequena filha da Divina Vontade.